Olá pessoal, Anderson aqui falando. Hoje nós vamos implementar o nosso aplicativo de empréstimos e pagamentos, aplicativo que nós chamamos de app Agiota. Na aula anterior nós fizemos o planejamento de quais tabelas nós precisaríamos e hoje vamos começar a criar essa tabela diretamente no Google Sheet e importá-la para o App Sheet, o App Sheet. Ok, vamos então, primeiro passo, vamos clicar no nosso Gmail e vamos acessar o nosso Drive. E na pasta que você escolher aí, nós vamos criar o nosso aplicativo. Então, primeiramente, você acessa o seu Google Drive, clica na pasta que você desejar e nós vamos aqui criar o App Sheet no Google Drive, ou a nossa pasta onde nós vamos hospedar. Então vamos criar com a nossa pasta app Agiota, app Agiota, que vai ser destinado a pagamentos e recebimentos de valores. App Sheet. Agora sim nós vamos criar o nosso banco de dados, que é a nossa planilha. Clique em novo, planilha. Vamos dar um nome à nossa planilha, BD Pagamentos. BD de banco de dados, pagamentos. BD Pagamentos. Pronto, já temos aqui o banco de dados com o nome BD Pagamentos e vamos inserir as tabelas conforme planejadas. As tabelas nada mais do que são com as páginas, que tem nosso rodapé. Então nós já temos aqui, por padrão, uma tabela, que é a página 1. Nós podemos inserir outros, tá certo? Quando você clica aqui, vai inserindo outros. Então nessa na página 1, vamos colocar essa tabela, que é a tabela cliente. Então TB a gente clica tabela para diferenciar de BD, de banco de dados. Então no banco de dados vão estar inseridas todas as tabelas. A primeira tabela vai ser a tabela de clientes, TB clientes. Quais dados nós precisamos nessa tabela? O primeiro campo que nós precisamos é o ID do cliente, é o código que o identifica, o ID, né? O ID é um código único para cada cliente. Então, quando você cadastra um cliente, o AppSheet vai automaticamente criar um código específico para cada cliente, um código que não se repete. Que campos nós vamos precisar? Então, o nome do cliente, o CPF, o RG, o endereço. Lembre-se de não utilizar espaço e nem acentuação. Isso facilita para a criação do aplicativo. Então, em programação, a acentuação não é utilizada. Então, endereço, bairro. Lembra que no nosso planejamento, assiste na hora anterior, o bairro vai ser referenciado com uma tabela. Então, no futuro, quando você clicar no combo aqui, vai vir, no drop-down, vai vir uma lista de bairros pré-cadastrados para que o usuário selecione um bairro. Então, o município, também vai haver uma lista de município. Nós vamos vincular esse campo a uma outra tabela. Vamos clicar estado, ou o F, como preferir. Beleza. Então, aqui nós já temos os campos necessários para a primeira tabela, tabela pagamentos. Agora vamos criar a segunda tabela, que é a tabela de empréstimo, que nós vamos primeiramente cadastrar o cliente e em seguida nós vamos, quando o cliente solicitar o empréstimo, vai ter uma tabela específica, que é a tabela de empréstimo, TB empréstimo. Não use acento. Que campos nós vamos precisar nessa tabela? Primeiramente o ID, né, que é o código que vai identificar cada empréstimo. O nome do cliente, lembra que esse nome do cliente nós vamos referenciar ao cadastro já existente, por isso nós vamos buscar numa lista. A data do empréstimo, quando foi que esse cliente tomou o empréstimo, o valor emprestado a ele, valor emprestado. Que campo mais nós vamos necessitar? Qual foi a taxa de juros?
taxa de juros, o valor dos juros, o valor cobrado dos juros e o valor total a pagar. Valor total a pagar. Então, o projeto consiste em cadastrar o cliente, a data do empréstimo, a gente colocar aqui R$1.000 a 10%, vai dar valor total dos juros R$100. Então, 1.000 mais 100, total a pagar 1.100. O projeto é esse. Então, nós já temos aqui as duas tabelas importantes. Primeiramente, tabela clientes. Tabela clientes. Assim que cadastrou o cliente, a tabela para realizar o empréstimo. E a terceira tabela, tabela pagamentos. Então aqui nós temos, cadastrou o cliente, ele fez o empréstimo e retorna para fazer o pagamento. Então aqui, que campos nós vamos precisar? O ID do pagamento, o nome do cliente, óbvio, então o cliente retornou, nós vamos selecionar lá naquela lista de empréstimos, né? Realizados, vamos selecionar o cliente, então vamos colocar aqui o nome do cliente, vamos colocar a data do pagamento, quando ele pagou, data pagamento, e qual foi o valor pago por ele, valor pago. O que se pretende com isso? Ter um controle absoluto de quem são seus clientes, de quanto você emprestou e quanto você recebeu. Então nós temos aqui as três principais tabelas que vão fundamentar o nosso sistema. Agora nós temos aqui as tabelas acessórias, que são aquelas com valores fixos. Então vamos ver quais são elas? Vamos novamente criar agora aqui a tabela município. Tabela município, ela vai ter o quê? Ela vai ter os municípios do país, do Brasil, os municípios do Brasil. Então, quando o cliente vir e for cadastrar o endereço, nós vamos selecionar o município nessa lista. Então, que campos nós vamos aqui? O ID do município e o município. E aqui nós vamos colocar a lista dos municípios do Brasil. Onde nós vamos conseguir? No site do IBGE. Todos os municípios do Brasil. Nós vamos cadastrar aqui. Então vai ser um cadastro fixo. São tabelas com valores fixos. Se a gente quiser reduzir, deixar só de um estado, se você atua somente no estado, você coloca somente do estado. Estado de São Paulo, somente os municípios do estado de São Paulo, Bahia ou Rio Grande do Norte, ou simplesmente todos os municípios do Brasil, porque assim o aplicativo vai contemplar o Brasil inteiro. Qual é o próximo campo? A próxima tabela? A próxima tabela será de estados, né? Unidades federativas, TB estado, ou como preferir, TBUF. Que campos nós vamos precisar aqui? Somente dois campos. Dois campos. O ID, que é o código que identifica, e a UF, né? Bahia, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, etc. Vão ser cadastros prévios. Pronto, aqui agora nós vamos cadastrar mais uma tabela, a tabela de bairros, TB bairros. Então, você já vai ter uma lista pré-formatada dos bairros que pretende cadastrar. Ao invés de permitir que o usuário digite qualquer bairro, nós vamos ter uma lista engessada que o usuário do aplicativo selecione o bairro. Ou então nós vamos permitir que ele insira um novo bairro caso não exista o bairro naquela lista. Então, do que campos nós vamos precisar aqui? O ID e o nome do bairro, não é isso? ID, nome, bairro. Bem, basicamente nós estamos aqui nós cumprimos aqui uma etapa importante do nosso planejamento. Então, repetindo aqui, nós criamos o banco de dados, chamado pagamentos, criamos a tabela de clientes com seus respectivos campos, criamos a tabela de municípios,
Nós vamos aí inserir o nome dos municípios, vamos baixar a tabela no IBGE. A tabela de estados, criamos a tabela de estados, vamos também baixar, colocar os 27 estados, incluindo aí o Distrito Federal. Tabela de bairros, nós vamos permitir que o usuário cadastre os bairros. Criamos a tabela de empréstimo e a tabela de pagamentos. Enfim, nós cumprimos essa etapa de criação do banco de dados. Já está salvo, né? Então, vamos fechar aqui. Fechamos, está aqui. Retornando para atualizar. RJ está aqui. BD, pagamentos. Cumprimos essa etapa de criação de banco de dados. Agora nós vamos para o AppSheet para importar esse banco de dados. Bem, aqui estamos no AppSheet, você digita aí appsheet.com, você vai logar na sua conta, se já tiver conta, se não tiver, você precisa voltar lá em outras aulas. Aqui nós já temos uma lista de aplicativos e vamos começar o aplicativo do zero aqui, que é o App AJ. Então vamos criar a minha versão que está traduzida. Então nós vamos começar de um banco de dados existente. Qual é o banco de dados existente? Esse que nós criamos momentos atrás, que é o BD Pagamentos. Então vamos lá. Qual vai ser o nome do nosso app? Vai ser app AJ. Qual a categoria? Você coloca o outro, que pode encontrar um que tenha semelhança com o seu projeto, mas se seleciona outro não vai ter nenhum prejuízo. Então agora que você vai escolher a sua fonte de dados. A fonte de dados ela pode ser duas, né? Pode ser um próprio banco criado no AppSheet, você já pode criar o banco de dados no AppSheet, ou você pode criar uma planilha Google. Então vamos escolher aqui a planilha Google, foi aquela que nós criamos, e aí ele pede para você identificar onde é que está a sua fonte de dados. Está dentro da pasta App. Dentro da pasta App nós temos uma pasta AJ, onde está hospedado o nosso projeto, o nosso banco de dados. Clicamos aqui no banco de dados pagamentos. E aí vamos começar o processo de importação para o AppSheet. Então está importando aqui as tabelas que nós criamos. Então ele pede, aguarda um momento, né, as tabelas não tem dados e vai ser relativamente rápido. Então ele diz aqui que seu aplicativo está pronto, e realmente está pronto. Aqui você vai personalizar seu aplicativo, personalize seu aplicativo. Se a gente quer testar, a gente pode clicar aqui. Não temos nada ainda no nosso menu, nós não criamos nada, mas aparece aqui a tabela de clientes. Se você quiser fazer um teste, vamos lá, primeiro cliente, vamos colocar aqui Pedro Álvares Cabral. O endereço dele, Rua das Neves, 45. Qual é o bairro? Lembra que o bairro nós vamos ter aqui um drop-down, uma lista de bairros. Centro. Qual é o município? Campinas. Qual é o estado? São Paulo. Vai ter uma lista de estado. São Paulo. Nós ainda não configuramos, então vamos salvar. Salvou, nós já temos aqui um cliente no banco de dados. Onde está salvo esse cliente, óbvio, está aqui no banco de dados, na aba clientes. Vendo? Aba clientes, temos aqui o nosso primeiro cliente. Bem, já fizemos essa primeira etapa, que foi a criação do banco de dados, do banco de dados. Mas na próxima aula, na aula 3, vamos começar a personalização do nosso aplicativo. Vamos criar aqui as abas que vão ficar os menus acessíveis ao usuário. Vamos tocar aqui a tabela de clientes, a tabela de empréstimo, o menu para ele clicar e fazer o cadastro. Então até a próxima, nós vamos sistematizar a criação desse aplicativo em aulas e paulatinamente vamos disponibilizando. O PDF que estou formatando aqui, vou criar uma espécie de manual e ao final vou compartilhar numa área restrita para aqueles que tiverem interesse. Então, pessoal, até a próxima.